Nação flamenguista, o Flamengo venceu o Fluminense 1-0, né? Poderia ter sido mais, né? Mas eu acho que valeu o desempenho da equipe, né? O coletivo da equipe, mais uma vez, não importa se era time misto ou time titular, mais uma vez um grande jogo, né? E os botafoguenses, a imprensa paulista, já começa a olhar para o Flamengo com outros olhares, né? Um olhar de quê? De time a ser batido, né? O Flamengo hoje não importa se joga com reserva, titular, time A, time B. É o mesmo padrão de jogo, é o time sempre sendo ofensivo, não deixando as equipes adversárias respirar. E com isso a mídia paulista começa a olhar de um jeitinho diferente para o Flamengo, né? Quem vai parar esse Flamengo, né? Essa é a pergunta, né? Então é isso, né? Eu quero aqui já deixar créditos ao vídeo, né? Meus canais Jogo Aberto e ESPN Brasil, link na descrição, onde eles fazem vários elogios a esse Flamengo aí, o Flamengo que tá complicado enfrentar o Flamengo, né? As equipes adversárias que enfrentam já estão preocupadas e estão com medo, né? Sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo aí. No final do vídeo eu deixo a minha opinião. Vamos lá. Quero falar de Flamengo 1, Botafogo 0, Chiquito. Campeonato Carioca era jogo atrasado da 7ª rodada. Sim. Em menos de 10 dias, 2 vitórias do time do Felipe Luiz para cima do Botafogo, que de tão bagunçado já até anunciou um outro técnico interino. O Cláudio Caçapa está retornando, o Carlos Leiria volta para o Sub-20. E o que mais chamou a atenção não foi a vitória do Flamengo, e sim a confusão com 3 jogadores expulsos, troca de socos, de um monte de conversa, Bruno Henrique com Barbosa. Barbosa estava fora de si e terminou o jogo sem um deles. Perdeu o lateral, hein, Barbosa? Perdeu o lateral. O jogo adiado da 7ª rodada do Campeonato Carioca marcou o reencontro dos rivais após a Supercopa do Brasil. O primeiro tempo foi morno e os goleiros pouco trabalharam. Com mais posse de bola, o Flamengo não conseguiu reverter em chances claras de gol. Já o Botafogo tentou se aproveitar dos erros do adversário, mas também sem sucesso. A melhor oportunidade foi com o Alex Telles, já nos acréscimos. Ainda na etapa inicial, Bruno Henrique entrou no lugar de Juninho, que precisou ser substituído por conta de dores na posterior da coxa direita. O jogador será reavaliado nesta quinta, no Ninho do Urubu. O jogo foi de muitas reclamações por parte dos atletas. Os jogadores do Botafogo ficaram pedindo um cartão vermelho para De La Cruz após uma cotovelada em Matheus Martins. O árbitro entendeu que o lance era apenas para amarelo. Acho que não. Pra lá de acirrados. Gente, não é que eu vou dar risada, porque não tem como dar risada, é violência, não é legal, os caras perderam a cabeça, mas o Barbosa, ele entrou numa... Bom, a dupla de zaga do Botafogo era Barbosa e Barbosa, Danilo Barbosa e Barbosa. Sim. Mas o Barbosa, titular habitual Alexandre, e não improvisado, ele tava surtado, ele tava pilhado fora da casa no jogo. E aí a história, eu não sei o que aconteceu entre ele e o Bruno Henrique, a gente não sabe o que foi dito, mas aí ele ficou louco e realmente partiu pra cima. Aí já vem a turma do deixa disso, chega Gerson, o Cleiton vem, dá esse soco, ele perde um dente, a coisa não para. Os jogadores, inclusive o Barbosa, vão pro túnel que dá acesso aos vestiários, esperando os jogadores do Flamengo. Gente, parecia coisa de, sei lá, de bairro, de várzea, assim, nem na várzea. Até a várzea tá mais organizada hoje. A várzea, que aliás é o coração sempre do futebol. Verdade. Tem gente que diz que o estadual não vale nada, né? Fala isso pros clássicos, né? Ô Chico, 10 dias, 2 vitórias do Flamengo, pesa, né? Aí é que tá. Para um time que termina a temporada como a sensação do Brasil. Campeão brasileiro, campeão da Libertadores, perde jogadores, perde o treinador. E o Flamengo ali, né? Quietinho, Felipe Luiz chegando, ajeitando o time, aqui e ali, ganhando a Copa do Brasil e tal. E tá aí mostrando, e aí ganha a Supercopa, e aí ganha de novo no estadual, e aí empatou com o Fluminense num jogo um pouco mais difícil, né? Mas o Felipe Luiz não tem aberto mão, como vários técnicos, de mesclar também mesmo assim. E mesmo, o time não foi titular. E mesmo com essas dificuldades, o Varela improvisado na esquerda, com o Arrascaeta voltando ainda longe do seu nível ideal, o Flamengo foi superior, na verdade venceu o jogo, mas foi um jogo muito amarrado, um jogo truncado, teve uma que outra chance.
Agora, o Botafogo perdeu 2 vezes, né? Na sequência. É claro que a rivalidade... E uma valeu o título. E agora o Botafogo tem ameaçado a sua classificação para a próxima fase do estadual. Tem 12 pontos. Estaria atrás do Sampaio Corrêa, só que tem um detalhe. Isso não é uma coisa que pode acontecer. São times que ganharam o Brasileirão, a Copa do Brasil e mais a Libertadores, o principal título da história do Botafogo. E mesmo que o Almada e o Luiz Henrique não tenham substitutos, ele pode trazer ótimos jogadores, mas quem é que você consegue hoje contratar para o lugar desses 2 atletas, que são extra classes, acima da média? 2 coisas aí, dinheiro e criatividade, porque não vai bastar apenas o dinheiro e você não vai conseguir inventar um jogador ou jogadores com essa característica. No final do jogo já teve um princípio ali do Barbosa com o Wesley muito bom lateral, né, pelo lado direito, provocativo, né, eles se engalfinham um pouco dentro da área ali. O Barbosa foi pegando uma pilha ao longo do jogo e aí, não só ele, né, e aí depois os jogadores do Flamengo, o Alex Telles entrou na disputa, aí o Gerson e o Cleiton acabaram expulsos, enfim, e o Barbosa saiu sem um dente, inclusive, da confusão. Que loucura. E se o Juninho não tivesse se machucado, o Bruno Henrique nem teria entrado tão cedo na partida. Isso. E talvez esse jogo tivesse um outro desfecho, porque o lance mais polêmico em campo aconteceu aos 32 minutos do primeiro tempo, essa cotovelada do De La Cruz no Matheus Martins. A gente tem imagem, olha isso. Essa imagem. O que me impressiona, ele ganhou cartão amarelo por esse lance, mas o que me impressiona é o VAR não ter feito nem uma chamada, não ter levado o árbitro a rever esse lance, pelo menos o monitor, porque, na minha opinião, é passível de cartão vermelho. Agora, ele deu o amarelo, deixou por aí, e para o Flamengo foi ótimo, porque não perdeu um jogador que é sempre importante. Nem acho que foi uma das melhores partidas do De La Cruz, mas ele participa ali de lances capitais do jogo, enfim, e a gente sabe que se ele tivesse sido expulso, talvez essa desvantagem numérica pudesse ter favorecido o Botafogo. A gente não tem como saber o resultado final caso o Flamengo perdesse um jogador, mas era muito cedo, né? 32 minutos do primeiro tempo e vamos no fato, né? O fato é que houve um erro clamoroso da arbitragem. E aí tem escalonamentos de responsabilidades aqui. Tem o árbitro que dá um amarelo, tem o assistente. Gente, o assistente, inclusive, ele tá numa questão epidérmica, quase que sentindo o suor dos jogadores ali, de tão próximo que ele tá. Ele tá na frente do lance. Ele não poderia recomendar também o juiz, tem certeza e tal, ou inclusive comunicação com o VAR. O VAR que tá checando, que tem imagens, que tem todos Começar um mimimi, né? os ângulos. A gente recebe uma imagem de frente aí, você vê que ele larga a disputa da bola, a bola já saiu e ele faz o movimento. É lance para expulsão, assim, clara. E o Léo Ortiz tá jogando muita bola, não só por ter feito o gol, mas pela atuação em si. É um espetáculo ver esse tipo de jogador escolher vir para o Flamengo. É o mais difícil, né, que vocês falem, que quando vocês falem dele, que não seja jogou muito, senão o que seja joga muito. É muito diferente, jogou muito do que joga muito. E o Wesley se converteu nisso, né? Joga muito. E como eu falei para vocês, hoje ele marcou durante muito momento o titular da seleção brasileira, que era o Igor Jesus, como se não fosse nada. Marca os jogadores que passem ali por ele e ele tá... E isso na defesa, sem falar do ataque, né? Então ele tá num nível muito alto. Falar do Varela é muito fácil para mim, porque adoro ele, foi meu companheiro e faz um jogo desse, num clássico, depois de uma semana sem treinar. Me deixa muito orgulhoso. É o tipo de homem que nós temos aqui, de jogador que coloca o escudo acima de tudo. Eugênio, o professor está feliz. Tem que estar feliz, né? O Flamengo é líder do Campeonato Carioca após a vitória ontem no jogo atrasado, né? Um jogo isolado, que não aconteceu antes em função da decisão, né, da Supercopa do Brasil. Então, com a vitória de ontem, ele empata em pontos com Volta Redonda, mas supera no saldo de gols e por isso é o líder do campeonato e o Botafogo continua fora da zona de classificação. Então muda um pouquinho porque hoje a semifinal seria Flamengo e Vasco, Volta Redonda e Sampaio Corrêa. Seriam essas as semifinais. Aliás, Flamengo e Vasco que se enfrentam sábado à noite pela próxima rodada do Campeonato Carioca. O Flamengo... muito legal o Felipe Luiz, porque ele é um treinador que é muito sincero e ele não esconde nada nas entrevistas. Então, quando o Flamengo venceu o Botafogo na Supercopa, após o jogo ele falou, olha, a gente fez uma pré-temporada que tinha como objetivo deixar o time da melhor condição possível para esse jogo, a final da Supercopa, ou a Supercopa.
jogar com o time titular e o time reserva. Então você sabe hoje quem é quem no Flamengo. Quem é o titular e quem é o reserva de cada posição. E esses jogadores sabem o que precisam fazer para o time render. Então é um trabalho muito bem desenvolvido. Mais uma vitória contra um rival. E o Flamengo assume a liderança do campeonato sem pisar forte no acelerador. Né? Ele não pisa fundo, ele vai dosando. Campeonato Carioca, vamos aqui dosando, tal. Não gasta muita gasolina, né? E vai levando e tá aí. Estilo professor Alan Prost? É isso, Alan Prost? De referência. Não é? Calma, não precisa acelerar todas. Vai administrando. Com cuidado, espera os outros baterem ali. Modo econômico. Modo econômico, e chega no final, quem ganha? Professor. Tá no caminho para algumas também pro Senna, mas o professor era bom. Mas esse professor aí também vai demonstrando muita capacidade, né? O Felipe Luiz é um cara que tem repertório, que consegue fazer o time evoluir em vários setores, e ontem eu destaco o setor defensivo, né? O Varela jogando pelo lado esquerdo, respondendo muito bem, como o Felipe Luiz ressaltou. O Wesley, o que cresceu o Wesley no aspecto defensivo? Porque o Wesley era aquele típico lateral que a gente falava, olha, é bom no apoio, sobe bem, mas defensivamente deixa muitos espaços. Hoje não. E com o Felipe Luiz, ele tem sanado essa deficiência que era da carreira dele, uma deficiência crônica, jogando cada vez melhor como um lateral defensivo. Só um detalhe, essas são imagens de arquivo do ano passado. Porque tá ali Landinho, Marcos Braz. Do Brasil, né? Pedro estava ali. Essa diretoria já mudou. Desculpa, Breno. Não, imagina, bom ressaltar. E o BAP acreditando, né, no trabalho do Felipe Luiz, merecidamente, e o Felipe Luiz dando resposta a cada jogo. Mesmo quando o time não é brilhante, a gente enxerga princípios coletivos funcionando. O Flamengo mantendo a ideia de sair bem com a bola, de ter ali uma saída limpa, todos os jogadores de trás participando. O Danilo é um jogador que vai agregar muito nesse sentido, porque tem qualidade com a bola para jogar como um defensor. E o principal deles, para mim, ressaltando novamente o aspecto defensivo do Flamengo, o Léo Ortiz. O que joga o Léo Ortiz é uma coisa assombrosa. Pessoal, a mídia de todo o Brasil fazendo vários elogios, né? Ao Flamengo, ao coletivo, a alguns jogadores individual e também ao treinador Felipe Luiz. Vamos debater e deixar nossa opinião aqui também sobre esses assuntos. Primeiro, sobre o coletivo do Flamengo. O Flamengo hoje tem um treinador que já definiu para os jogadores qual seria o seu padrão de jogo. Os jogadores do Flamengo hoje sabem qual é o padrão de jogo do Flamengo. O torcedor sabe, até quem não é torcedor do Flamengo hoje sabe qual é o padrão de jogo do Flamengo. Então isso aí é uma coisa que é de treinador, né? O Felipe Luiz não é diferente. Chegou, estabeleceu qual era o estilo de jogo, qual era o padrão de jogo, e o Flamengo, tanto faz jogar com o time A ou o time B, é a mesma coisa. E o que vai mudar ali talvez seja as peças, os jogadores, né? Mas é a mesma coisa, né? Alguns jogadores, Felipe Luiz destacou individualmente que foi bem, né? Wesley dificilmente, pessoal, o Flamengo vai conseguir segurar ele depois do Mundial, né? Para mim hoje é o melhor lateral direito do futebol. Não tem outro lateral. Tanto apoia como defende bem. É jovem, tem gás. Então, informações que tem é que o Barcelona, né, estaria atrás de Wesley, né? Então dificilmente ele vai ficar aqui no Flamengo, né? Outro ponto que ele ressaltou aí, né? Danilo, pessoal. Pelo futebol que o Danilo apresentou no jogo de ontem, ele vai tentar tirar essa vaga de titular de Léo Pereira, viu? Joga muita bola, né? É diferente, pessoal. Dificilmente você vê ele errando um passe, mal colocado, bem na bola aérea. Inclusive o gol saiu da cabeçada dele, né? Então é um jogador que tá pedindo passagem, né? Eu vou ser bem sincero. A dupla de zaga aí é interessante. Léo Ortiz e Danilo. Ele apoia bem, né? Dá velocidade ao jogo, né? Diferente de Léo Pereira. Léo Pereira é um bom zagueiro, sem sombra de dúvida. Mas é um jogo mais cadenciado, um jogo mais lento. Ele não, ele acelera o jogo, né? Acelera a lateral, acelera por meio. Inclusive, eu acho o jogo parecido muito com o de Léo Ortiz, né? Então, o Felipe Luiz também fez esse elogio. Fez elogio também a Varela, né? Varela que uma semana sem treinar, o cara chega, vai ser improvisado numa posição e joga bem, né? Temos que ser realistas. Jogou bem,
É numa posição que ele já jogou outras vezes, mas não é a posição dele, né? Ele é lateral direito, tava lateral esquerdo, né? E outra coisa, um clássico. Muitos diziam que era o time a ser batido, o Botafogo, né? Então, não é fácil para um lateral chegar e jogar depois de ter perdido um familiar, depois de não... São 3 fatores importantes. Psicologicamente, fisicamente, que ele não estava treinando, e pegar um adversário que muitos diziam que era o time a ser batido. Então, ele foi bem em todos os aspectos, né? E o Flamengo, o que esperar desse Flamengo? O que a gente pode esperar, pessoal? O Flamengo ir bem nas competições, né? Brasileirão começa, Copa do Brasil, Libertadores e o Mundial, né? Eu sei que muito torcedor flamenguista quer que o Flamengo ganhe o Mundial, sem sombra de dúvida, mas eu acho que o papel do Flamengo, primeiro, passar da primeira fase. Passou da primeira fase, vamos para os outros objetivos, né? Quem sabe, nas quartas de final, já pensou? O Flamengo passar pelas oitavas, até umas quartas, acho que já seria de bom papel. Agora, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão é para ser campeão. Tem que ser campeão, pessoal. Pode não ser, claro, né? O futebol, a gente sabe que nem sempre o melhor vai ganhar, né? Mas o objetivo do Flamengo é para ser campeão. Tomara que seja, né? De competições importantes, né? Acho que o Felipe Luiz aí tá no caminho certo, né? Pode até não acontecer, pode até... A gente sabe que quando é jogo de mata-mata, um jogo pode decidir tudo, o Flamengo tá num dia mal, né? Mas a tendência é que o Flamengo chegue com autoridade nessas principais competições, né? Principalmente as nacionais e a sul-americana, né? Chegue com autoridade, chegue mostrando um bom futebol, né? E a mídia, com certeza, o Flamengo jogando um bom futebol, a mídia de todo o Brasil, de toda a América do Sul, vai fazer os elogios e vai reconhecer, né? Vai reconhecer que Felipe Luiz é um treinador que vai ganhar muito com o Flamengo, né? A gente espera que ele fique no Flamengo por muitos e muitos anos, né? Que isso aí é o mais importante pro Flamengo. Não quer saber se ele vai pra seleção, né? Vá depois. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião nos comentários, se inscreva no canal Flatube e até a próxima, pessoal.